Boa noite, meu nome é Aline Cristina Mendonça Borges. Eu venho apresentar o trabalho de instalações elétricas residenciais com o software Onca, da disciplina de Eletricidade e Eletrotécnica, ministrada pelo professor Márcio Vilela. Bom, então aqui foi a planta baixa que foi passada, né, com todas as medidas. E aí eu lancei automaticamente as cargas, como tomadas, interruptores e lâmpadas. E o software me deu essa base. E dá pra ver que não ficou bom, porque ele lança automaticamente, mas não fica bom. Dá pra ver que tem tomada em porta, só uma lâmpada, enfim. E aí eu corrigi, né, a posição dos interruptores. Coloquei na sala 2 three-ways e um four-way com duas fontes de iluminação. E na cozinha eu coloquei 2 three-ways. Posicionei corretamente os interruptores e os disjuntores, as tomadas. E ficou assim. Depois eu lancei automaticamente o quadro de energia, onde ele é posicionado dentro do quarto. Eu não achei um local muito bom para se ter o quadro de energia, né? Porque dentro do quarto não é muito acessível para muita gente. E aí eu posicionei ele manualmente na sala, na parede ali, entre a cozinha e a sala. E aí eu lancei automaticamente os eletrodutos e ele me deu esse diagrama. Dá pra ver que não ficou bom, ele puxa uns eletrodutos, tipo aqui, ó, ele faz isso aqui, ou não fica certo. Enfim, deu pra ver que dava pra melhorar, então eu, né, melhorei manualmente, deixei o máximo, mais um projeto mais visivelmente bonito, sem muita coisa perto. E aí depois foi a divisão automática do circuito, né, que ele dividiu assim. E aí a gente lança automaticamente a fiação. Dá pra ver que teoricamente está certa a fiação, mas não está posicionada de uma forma boa, bonita, que dá pra ver, que dá pra entender. E aí eu posicionei novamente onde fique melhor, para se ter um entendimento melhor do diagrama. Certo? Tá, e esse é o diagrama unifilar. Ele foi dado, né, pelo software Wonka. É um quadro de distribuição de energia elétrica que trabalha a conexão de circuito e dispositivos de proteção. Tem a alimentação principal, que é a entrada de energia, que é feita através de um cabo de seção de 10 milímetros 10 milímetros ao quadrado, que indica o suporte das correntes elevadas. O disjuntor geral, né, o interruptor geral de G3, ou 63, que protege todo o quadro contra correntes e curtos-circuitos, desligando a alimentação em caso de falha. Tem o dispositivo DR, né, o DR de 63A, é instalado após o interruptor gerais e tem a função de proteção, né, contra choques elétricos e fugas de corrente para a terra. Tem o DPS, né, que é o dispositivo de proteção contra surtos, que ele é projetado para proteger o sistema contra surtos de tensão, como raios ou manobras elétricas. Tem a divisão de circuitos individuais, né, após o DR, o quadro é dividido em circuitos protegidos por interruptores individuais. Então, o circuito 1, iluminação, que é protegido por um interruptor de 10A e utiliza cabos de 1,5 milímetros, adequados para baixa corrente. O circuito 2, né, que é a tomada de uso geral, também protege pelo interruptor 10A, utiliza cabo de 2,5 milímetros, que suportam correntes mais altas do que as de alimentação. O circuito 3, que é a tomada de uso geral, é protegido por um interruptor de 20A com cabos de 4 milímetros. Esse circuito pode ser destinado a equipamentos com maiores potências. E o circuito 4, que é o chuveiro, que é protegido por um interruptor de 20A e um cabo de 4 milímetros.
próprios para a carga de chuveiros elétricos, para que possuem uma carga alta e potente. O dimensionamento correto, né? Os cabos e os interruptores estão dimensionados, considerando o uso específico de cada circuito. A inclusão do DR e o DPS demonstra a preocupação com segurança elétrica e proteção contra descargas atmosféricas. E a norma elétrica, né? Esse projeto parece estar bem conforme com a norma brasileira, né? NBR 5410, né? 10, que regulam instalações elétricas de baixa tensão. E logo mais a gente tem, né, a nossa apresentação do quadro de cargas, que ele apresenta, fornece informações detalhadas sobre o dimensionamento do circuito de um sistema elétrico, considerando, né, os parâmetros da NBR 5410. Então, né, tem um ramal de entrada, que é a concessionária em nível de tensão, né, a instalação é alimentada pela Equatorial Goiás, com a tensão de 220 e 380 volts. A seção dos condutores é um condutor fase neutro de 10 milímetros, um cabo terra de 6 milímetros. Essas garrafas foram dimensionadas para suportar a corrente máxima do sistema. Os desconectores, né, do medidor geral é 63 A, garantindo a proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. A potência instalada, né, a potência instalada é de 11,23 kVA, né, que soma o total das cargas conectadas. Instalada útil de 10.050 watts, aplicada no fator de potência, e a potência demandada, né, de 7,14 kVA. E a potência demandada útil de 6,63 kVA. O quadro de cargas, detalhadamente, né, por circuito. Cada circuito apresenta essa informação. Técnicas fundamentais para dimensionamento. As colunas principais, né, têm um circuito, identifica a função de cada circuito, iluminação necessária e mostrada. A seção por milímetros. A seção do condutor foi dimensionada com base na corrente demandada e na capacidade de condução de corrente de cabo. Exemplo, iluminação, tomada, chuveiros. Os disjuntores, né, o valor nominal dos disjuntores adequado à corrente de proteção IB, por exemplo, iluminação 10 A, tomadas 10 A, 20 A, chuveiros 20 A. Atenção, né, os circuitos operam em 220 volts. A potência total do circuito é baseada na carga conectada. Por exemplo, iluminação 1.760 VA, tomadas 1.200 VA e 3.800 VA. Chuveiro 4.400 VA. Né, a corrente do projeto IB, que é a corrente real esperada para cada circuito. Iluminação 8 A, tomada 5,45 A e 17,27 A. E o chuveiro 20 A. A queda de tensão indica a perda, né, de tensão ao longo do circuito, calculada como porcentagem, valores baixos, e indica que a instalação foi bem projetada. O FCA, que é um fator de correção por agrupamento, considera e aproxima de cabos em eletrodutos e que pode reduzir a capacidade de condução de 0,7. A capacidade de condução, né, IZ, é o valor máximo da corrente que o cabo pode suportar após aplicar o FCA, exemplo, né, 12,25 A para a iluminação. A corrente demandada, que é a corrente geral que o circuito deve consumir na operação. E a corrente demandada é a total por fase. A corrente exigida na fase A é de 32,47 A. Não há um consumo nas fases B e C, indicando que a instalação é monofásica. As premissas adotadas, né? Então, a norma NBR 5410 dimensiona considerando condutores em PVC, método de referência B1, eletrodutos embutidos. O uso de fatores de potência 1 para iluminação de 0,92 para tomadas. Queda de tensão dentro das limites permitidos pela norma. E o agrupamento, né, um agrupamento de cabos foi considerado para determinar o FCA e ajustar a capacidade de condução da corrente.
E, né, uma análise geral, o quadro está corretamente dimensionado em conformidades com a NBR 5410. Todas as potências, correntes e quedas de tensão foram calculadas especificadamente, né? O uso de fatores e correção ao agrupamento garante a segurança e eficiência do sistema elétrico. E aqui foi o orçamento. Eu não tenho certeza se esse orçamento ele é condizente com o real, né? Mas ele vai mostrar especificadamente cada circuito, cada cabo, né? Então aqui ele foi uma cotação feita pelo OCA padrão. Então o cabo do circuito 1 de iluminação e isolamento PVC, ele vai ter um valor estimado de R$ 400,15. O cabo do circuito 2 de tomadas de isolamento PVC, ele vai ter um valor estimado de R$ 506,66. O cabo do circuito 3 de tomadas, né, isolamento PVC, ele tem um total estimado de R$ 442,24. O cabo do circuito 4, né, chuveiro, isolamento PVC, ele tem um total estimado de R$ 82,26. Os condutores de terra, né, isolamento PVC, o total estimado de R$ 484,50. Os eletrodutos têm um total estimado de R$ 301,85. Os dispositivos elétricos embutidos têm um total estimado de R$ 289,86. E a caixa de passagem dos pontos elétricos tem um total estimado de R$ 112,96. Os disjuntores têm um total estimado de R$ 42,28. Os interruptores têm um total estimado, né, os interruptores residuais, né, o IDR e o DPS, tem um total estimado de R$ 239,04. E o ramal de entrada tem um total estimado de R$ 16,33. E a iluminação, né, por fim, temos isso, e o total do custo dá R$ 2.918,13. Não tenho certeza se esse é um valor condizente, mas foi o orçamento que o UNCA deu. Esse foi o trabalho, então, da disciplina de Eletricidade e Eletrotécnica. Concluindo, o trabalho ele está condizente com a norma NBR 5410, né, envolvendo todos os parâmetros de segurança contra surtos e contra choques elétricos.